Olá, meus irmãos queridos. Boa noite a todos. Vamos dar prosseguimento à assistência espiritual que acontece no dia de hoje, quarta-feira, na Fraternidade Espírita Amor e Caridade, que tem o nome de Socorro Espiritual. Vamos, para tanto, nos tranquilizando, buscando uma calma, um silêncio, tanto do exterior quanto um silêncio interior, respirando, elevando os nossos pensamentos a Deus em agradecimento, pedindo a Deus que o nosso tratamento seja um tratamento de boas palavras, de bom entendimento, que a espiritualidade amiga possa buscar a nós, aos nossos lares, enquanto nós estivermos conversando, para tratar de tudo, que nós tenhamos, nas palavras que serão ditas, informações que venham a nos fortalecer para nós estarmos mais aptos para as questões diárias. E que a certeza que Jesus está conosco o tempo todo encha todo o nosso ser de uma fé inabalável. Pedimos nesse momento que a espiritualidade querida, com as suas mãos direcionadas para nós, deposite, derrame sobre nós fluidos salutares que vão cuidar de todo o nosso ser, alinhando os nossos chakras, alimentando o nosso corpo físico, mental, espiritual, o nosso psicológico, de coisas maravilhosas, salutares, preparadas com todo o carinho para a necessidade de todos nós. Graças a Deus. Então vamos conversar um pouquinho. Hoje nós vamos falar sobre depressão, os processos depressivos, né? A depressão, as pessoas falam muito, né, a respeito da depressão no jornal, na televisão, enfim, em entrevistas. A gente sabe que é uma pandemia, né? É uma patologia que acontece no mundo inteiro. E há aqueles que podem falar que é por conta dessa questão que nós estamos vivendo agora, né? Mas a depressão, acho que desde que o homem começou a existir, a depressão começou junto. Sempre houve essa questão, às vezes muito mal entendida, às vezes com tratamentos muito impróprios ou muito cruéis, mas é uma coisa de muitas centenas de anos, né? Que dirá até milhares de anos, que nós temos esse sentimento de uma tristeza profunda, um desconforto emocional. Às vezes você pode perguntar para a pessoa assim, mas por que você está sentindo isso? Explica para mim. Você não sabe explicar nem por que você está sentindo aquilo. Tô esquisita, tô com uma sensação de tristeza, eu tenho assim um amargor dentro de mim. Mas por que você está sentindo isso? A vida é tão boa, olha. E às vezes as pessoas não conseguem entender o motivo por que se sente aquilo. Existem pessoas que desenvolvem depressão e a depressão ela tem um fator causal. Então, a pessoa, por exemplo, perdeu um filho, então desenvolve a depressão. A pessoa passa por um processo de doença na família ou nela mesmo, fica deprimida, um desemprego, um problema familiar gravíssimo, uma insatisfação por uma situação que a pessoa vive, particular dela, que causa nela esse sentimento tão ruim, tão estranho. Então existe uma causa. Quando a gente vai conseguindo entender a causa e tentando solucionar os problemas que tem solução, você soluciona. E aqueles problemas que
não tem solução, mas que a maneira de você enxergar vai se modificando e você vai tendo entendimento a respeito daquilo, normalmente esses processos depressivos, tirando a causa, eles vão regredindo e a pessoa fica boazinha, ela melhora. Mas existem aqueles casos em que o processo depressivo não tem causa nenhuma. A pessoa tem uma vida tranquila, tem saúde, uma vida confortável, tem tudo que às vezes as pessoas falam assim, nossa, olha, tem tudo que é possível ter de melhor, mas ela é depressiva. Às vezes a pessoa tem uma conta bancária gorda e é depressiva, viaja, se veste bem, todos os desejos que ela tem são desejos em que ela tem condição de alcançar e ela é depressiva. Existem muitas informações dentro da literatura a respeito disso, né? Muitas vezes, meus irmãos, dentro da pessoa desenvolve-se um sistema tão complexo porque nós somos tão complicadinhos, né? Os estudiosos são, as pessoas conseguem decifrar o psicológico, a psique das pessoas, os estudiosos, e quem consegue fazer o link dessa parte do intelectual junto com as questões espirituais, quem consegue fazer a somatória disso tudo, assim, essas pessoas estão muito de parabéns, porque nós somos criaturas muito complexas na nossa, como é que eu vou dizer, no nosso interior, enfim, na nossa constituição, né? Vamos tentar assim pensar em exemplos. Então, vamos supor que vivi, estou aqui, vivemos sempre, né? Encarnados e desencarnados, vivemos. Mas que ocupando o corpo físico vivi. E quando desencarnando, olhamos para a nossa trajetória e percebemos que ou fizemos tal coisa que nos envergonhamos, ou prejudicamos uma pessoa, ou deixamos de fazer o bem quando era possível fazer, quando deixamos de demonstrar afeto e era importante, sempre é importante demonstrar afeto, né? Mas às vezes naqueles encontros familiares em que demonstrar afeto era tão importante, não fizemos. Quando não tivemos, embora tivéssemos condições de ter o progresso, por comodismo, por exemplo, não buscamos essa possibilidade quando tantos almejam, né? Quando, enfim, fizemos coisas reprováveis e aí nós desencarnamos e começamos a lembrar do que nós fizemos, fazemos uma análise da nossa trajetória e ficamos ali assolados por um sentimento de muita contrariedade para conosco mesmo, uma chateação, por que eu fiz aquilo, por que eu não fiz, por que eu agi daquele jeito, por que eu falei aquilo, por que eu não busquei o meu progresso. Então, a pessoa vai ficando numa insatisfação tão grande, e entra num desequilíbrio tão grande, e ela começa a desenvolver uma culpa das coisas que ela fez, ou ela não fez, ou ela deixou de ir buscar, enfim. Esse sentimento de culpa fragiliza esse espírito de uma maneira tal que você vai ter ali uma doença instalada no espírito. A espiritualidade é sempre caridosa e vem sempre em socorro da pessoa, mas a pessoa traz registrado dentro dela o que ela fez, o que ela não fez, dentro dos conceitos da observação pessoal dela, e ela pode colaborar ajudando a espiritualidade em sanar aquela situação ou amenizar, mas
se ela não fizer por onde merecer, não é merecer, por onde ajudar a espiritualidade a sarar daquele dodói emocional dela, ela vai carregando esse sentimento, esse remorso, essa culpa e volta aos meios para reencarnar com esse sentimento. Muitas vezes a gente percebe crianças desenvolvendo depressão porque aquele espírito, ele já nasceu com este problema dentro dele. Então, os pais, muitas vezes os pais vêm nos buscar na casa espírita, eu não sei o que está acontecendo, meu filho é tão pequeno, a minha filha está deprimido, mas é uma criança, mas a criança é um corpo jovem, habitado por um espírito antigo. Então nós temos que ir entendendo que a complexidade das questões, das patologias que assolam o ser, eles não são só proporcionais ao tamanho do corpo físico, aos anos de vida. Eles estão relacionados àquilo que aquele espírito viveu ao longo de anos e anos e está vivendo a consequência daquilo. Tem que se ter muita atenção, porque a depressão, muitas vezes ela é negligenciada na criança, porque a gente não presta muita atenção nos sinais que a criança coloca para os adultos, e como os adultos acham que a criança normalmente não vai ter uma coisa como essa, que isso é coisa de gente grande, isso passa batido e pode trazer prejuízos severos ao andar da vida daquela pessoa. Quando muitas vezes estamos na pátria espiritual e estamos ali, sabemos as coisas, as nossas faltas morais, conhecemos tudo que envolve o nosso passado, porque somos espíritos imperfeitos e erramos muitas vezes, e sabemos o que nos espera quando retornarmos ao corpo físico e que vamos ter que viver, porque isso daí não é uma coisa que que está oculta de nós, determinadas situações que podem nos trazer dor, situações desagradáveis de se viver, convívios que não se quer ter. A pessoa entra num processo de desespero muitas vezes e de tristeza, porque vai ter que viver aquilo, que quando ela volta a encarnar, ela desenvolve psicoses, problemas psíquicos mais variados, de gravidades também variadas de acordo com a questão espiritual dela, o entendimento, a maneira como ela vai estar disposta a encarar essa situação que a vida coloca para ela. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, sei o que acontece comigo, nada na minha vida dá certo, eu não tenho sorte. Porque as experiências, elas vão batendo na nossa porta. E quando as experiências não batem a nossa porta, nós vamos lá e batemos na porta da experiência. Porque nós temos que viver, nós temos que aprender, nós temos que ressarcir, nós temos que evoluir. Isso é a coisa mais linda que existe, é saber que nós não estamos estáticos, que Deus, na sua generosidade infinita, no seu amor profundo por nós, sempre nos dá oportunidades de vivermos situações para melhorarmos. Então, a pessoa tem uma sensação de que para ela tá tudo errado, ela só tem azar, nada é justo com relação às coisas que ela vive. Essa é a fé pequenininha, manifestada ali no pensamento da pessoa. Porque se a gente tem uma fé sólida, uma fé robusta, nós pensamos assim, tá difícil a situação,
Mas eu sei que Deus tem um planejamento para mim. Isso que eu estou vivendo vai me trazer um ensinamento, vai me trazer uma melhora espiritual. Eu estou, de alguma forma, às vezes você não sabe muito bem o que envolve aquela situação, os detalhes, mas a fé de que Deus é tão amoroso e que Ele não coloca para a gente nada que não seja para a nossa melhora, nos alimenta em a gente entender aquilo minimamente e a gente se fortalecer e seguir adiante. Pois quando a fé da pessoa é pequenininha, ela fica com essa sensação de que há uma injustiça, de que ela não tem sorte, como se o que a gente vivesse fosse um jogo de loteria, uma coisa de que você pega uma roleta e aí naquele dia vai acontecer tal coisa, naquele outro dia você vai ganhar na loteria, naquele outro dia você vai dar uma topada no sofá. Não é assim. Quando nós temos uma sensação de que o que está acontecendo conosco não é justo, não vem de encontro às nossas necessidades, é o nosso orgulho conversando conosco e falando assim: olha, você é bom demais para viver isso, você não merece viver isso, porque você é melhor do que isso que você está vivendo, você não é merecedor. E todos nós somos merecedores do que vivemos e temos que entender que aquela situação, agora eu não entendo, agora eu não sei, e graças a Deus que eu não sei, porque será que nós estamos preparados para saber o que fizemos, como nos comportamos? Hoje, a Cris vai lá na casa espírita, estuda, tenta se aprimorar, é chatinha a Cris, tá cheia de defeitinhos, mas tá numa busca de melhora. Aí a Cris fica sabendo que na outra vida ela cometeu coisas que dentro dela hoje, do senso ético, do senso moral dela, ela tem verdadeiro asco por aquelas ações. Será que a Cris vai ter suporte emocional, espiritual, para saber e continuar equilibrada para poder nesta vida ressarcir das coisas que ela fez? Não, provavelmente não. Será que nós temos diante de ter, por exemplo, um filho com uma deficiência, que às vezes a pessoa pega e fala assim: mas meu filho não merecia isso, eu não merecia, porque esses casos são resgates da pessoa e da família, tá todo mundo junto e misturado ali a coisa, né? Então, será que se a pessoa souber que na outra vida, o que será que ela e aquela pessoa fizeram? O que será que ela fez para aquele espírito? Bom, tem tantas situações, a gente não tem condição de ficar exemplificando sem ser até de certa forma deselegante, né? Então, a gente muitas vezes não lembra porque isso vai interferir na nossa trajetória atual. Porém, a nossa fé na justiça divina tem que ser tão grande que venha nos trazer a resignação necessária, a resiliência para, vendo as situações, nos adaptarmos sem perder a nossa essência e ao longo depois, de passado a situação, estarmos melhores ainda, porque senão nós vamos desenvolver dentro de nós depressão. A depressão também vem pela inconformidade daquilo que você acha que você merece viver, que você julga que você merece, diante do que realmente se vive. Porque dentro de você está registrada aquela questão espiritual, você traz a bagagem do que se viveu, aquilo está registrado dentro de você. E ali se forma um conflito entre o que está registrado, o que você pensa que você merece, o que você precisa viver. E na nossa pequenez, às vezes, achamos que somos bons demais para poder viver aquilo. E essa situação se agrava e nós vamos sendo acometidos dessa sensação de tristeza profunda.
diferente da melancolia, que é uma tristeza profunda em que nós almejamos como que a liberdade do espírito desencarnado, que não está preso ao corpo físico e tem ali uma situação diferente do corpo, da situação que o espírito tem ali junto com o corpo físico. A depressão e a melancolia podem ser parecidas, mas não são a mesma coisa. Tem que se avaliar também, viu, meus queridos, que quando nós não somos vigilantes e a depressão começa a florescer dentro de nós, se nós não prestarmos atenção no que está ocorrendo conosco, isso for crescendo, isso vai ficando cada vez mais difícil de nós resolvermos. E quando nós estamos atentos, começou a sentir aquela coisa estranha, vá buscar ajuda. Busque um profissional da saúde, um psicólogo, um terapeuta. Busque auxílio religioso na casa espírita, na igreja, aonde você se sinta mais em intimidade com este ser superior, aonde você tem a sua conexão mais tranquila, é ali que você tem que estar. Então, busque ajuda religiosa, busque ajuda profissional, tá certo? Busque a prece, a oração. Porque quando nós pegamos e nós falamos assim, meu Deus, me ajude, por favor, para que eu possa melhorar, nós estamos como que abrindo a nossa mente para que a espiritualidade venha ao nosso encontro e possa nos ajudar a retirando aquelas coisas ruins, a nos ajudando, nos fortalecendo, para que nós também tenhamos condições de resolver as nossas questões. A espiritualidade não faz por nós, ela nos auxilia para que a gente se fortaleça, nós nos fortalecendo, fortes ficamos e vamos atrás de nos socorrer. Nós não temos que ser dependentes, a religião não é uma muleta, a religião é para nos religar, religião, ao Criador, a uma sensação do divino, do maravilhoso que é Deus, para que nós saibamos que através dessa nossa certeza de que o Pai toma conta de nós, nós nos sintamos fortes para resolvermos as nossas questões. Vamos prestar muita atenção também que quando nós começamos a ter pensamentos da natureza de uma pessoa que está passando por um processo de depressão, negativos, né? É que nem aquele personagem, ó vida, ó azar, né? Quem é? Eu tô com 56, que assistiu televisão, desenho há muitos anos atrás como eu, deve lembrar desse personagem. Essa pessoa vai atrair para perto dela os espíritos que têm afinidade com esse tipo de sentimento. Então, o seu mal-estar vai se somar ao mal-estar de todos eles, né? Espíritos que se comprazem na tristeza, que se comprazem nos processos depressivos, e você vai ficar ali envolvida por círculos de amigos que não vão trazer para você nenhum tipo de progresso e que vão inclusive você vai desprender energia, né? Porque existem aquelas trocas energéticas, você vai ficando enfraquecido por causa das companhias espirituais que você mesmo escolhe para você através da nossa negligência. Eu falo tudo isso para vocês, é muito bom. Sabe por quê? Porque quando eu falo isso tudo para vocês, eu também estou ouvindo. Estamos todos aqui no mesmo barco, todos neste mundo maravilhoso, nesse processo evolutivo. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém está mais apto que o outro. E eu vou dizer para vocês, todos imperfeitos, mas
com as mesmas potencialidades, as mesmas capacidades para desenvolver felicidade, desenvolver a beleza do espírito. Somos capazes de ser caridosos, somos capazes de ter cultura em vários assuntos, somos capazes de sermos melhores. Então pensemos bem no que é que nós estamos muitas vezes envolvidos e lambuzados e ter ações construtivas para melhorar o nosso ser e melhorando o nosso ser, sendo mais felizes, mais gratos, também expandir esta felicidade, essa gratidão, este amor para todos que estão à nossa volta. Somos todos coparticipantes, um da vida do outro. Somos responsáveis. Muito bem, vamos fazer as nossas vibrações pedindo a Deus. Como somos coparticipantes, que o nosso amor possa envolver o nosso planeta Terra, que haja paz entre os povos, que haja fraternidade, que haja respeito, que haja um amor sincero entre todas as nações. Vamos envolvendo no nosso amor o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos pedindo por todas as casas religiosas, que com muito amor possam abraçar a todos aqueles que buscam. Vamos pedindo por nós mesmos e pelos nossos lares, que nós sejamos pessoas atuantes no amor, verdadeiros discípulos, apóstolos de Jesus. Que tudo aquilo que nós aprendemos nas literaturas, no Evangelho, né? nos livros de Kardec, de Chico, do Divaldo e todos os autores que trabalham, né, pela expansão do Espiritismo. Tudo aquilo faça morada dentro do nosso ser, em que nas nossas ações nós possamos vivenciar os ensinamentos adquiridos. Peço a Deus que o Mestre Jesus visite diariamente o lar de todos vocês. Peço a Deus que a espiritualidade amiga possa abraçá-los sempre, dando a vocês o alimento necessário do amor, do fortalecimento da fé. Que a semana seja maravilhosa, mas que, se a dificuldade porventura bater a sua porta, não esqueça. Eleve um pensamento a Deus pedindo forças, porque nós somos capazes e Deus ouve tudo o que nós pedimos e nos ajuda muito para que nós tenhamos condições de ter as nossas conquistas, sendo merecedores das coisas que nós almejamos e merecemos. Muita paz a todos. Um beijo no coração de todo mundo.